boa tarde no ar, Bancada Brasil pela TV Antena 10, em ritmo de mundial, mais uma edição do programa que foi criado para discutir com você o nosso futebol, a nossa seleção e, é claro, sempre na torcida pelo hexacampeonato. Uma semana onde o Brasil jogou 2 vezes e teve, pelo menos na minha opinião, performances diferentes nas 2 partidas, até porque os adversários do Brasil, o primeiro, o Panamá, um adversário mais fraco, o segundo, adversário mais organizado, com um futebol mais parecido com o nosso. E daqui a pouco nós vamos analisar as 2 partidas do Brasil nesta semana, partidas que prepararam a seleção para a estreia no Mundial. Sidney Santos, boa tarde. Boa tarde, Douglas. Francisco Filho. Boa tarde. Estreando aqui na Bancada Brasil, meu amigo Jota Bahia, obrigado pela presença. Temos também o Evaldo, que dessa vez, segundo o Sidney, foi um convidado de verdade. Boa tarde, Douglas, boa tarde aos convidados e ao telespectador que está acompanhando nesse momento. Maradona, obrigado pela presença também. Você, Douglas, a todos também. E o Gilmar, rapaz, o Gilmar também está estreando. Gilmar Daqui Silva. para a Copa, Gilmar, tem muita coisa para conversar, viu? Meu boa tarde a você e a todos os convidados. Olha, a partir de agora, você está na Bancada Brasil. Eu queria começar o programa mostrando uma reportagem feita pelo Sidney Santos com o ex-goleiro do Vasco da Gama, Carlos Germano. Carlos Germano que foi da seleção brasileira, que tem experiência e que falou das chances do Brasil no Mundial. Vamos ver. A seleção brasileira vai estrear na Copa do Mundo dia 12 de junho e logo pela frente vai enfrentar a seleção da Croácia. O ex-goleiro da seleção brasileira e do Vasco da Gama, Carlos Germano, garante que a seleção brasileira está pronta para o Mundial. É um prazer falar com vocês, a Bancada Brasil. O Filipão está tentando ser o mais correto possível dentro da convocação que ele fez. O que vai definir mesmo, apesar do grupo já se conhecer, já ter jogado junto, principalmente na Copa das Confederações, o grupo que jogou, né, como time titular, eu acho que é esse período agora de preparação. Experiência dentro e fora de campo, o ex-goleiro do Vasco da Gama, para ele, falta sim o jogador referência. Não tem como ser diferente. O Neymar é o grande jogador nosso hoje. Talvez, eu sim, estou dando uma opinião como torcedor. A gente tem só o Oscar no meio campo ali, que é um jogador de criação. Eu acho que a gente estaria precisando de mais um homem desse, que pensasse, que jogasse, entendeu? Como é o caso de um Kaká, entendeu? Um jogador desse porte, né? A gente, lógico que tem cabeças de área que jogam de área a área, mas esse homem que pensa, que cria, acho que só está nas costas mesmo do Oscar para fazer essa ligação. Acho que está precisando, porque até para municiar o Fred e o Neymar na frente, né, o Hulk, né? Então a gente estava precisando de mais um homem desse, uma cabeça pensante no meio campo, não deixando somente o Oscar. A seleção brasileira terá 3 jogos difíceis pela frente, contra a Croácia, contra o México e contra os Camarões. Carlos Germano destaca também que esse será um grupo difícil para o selecionado brasileiro. Não vai ser fácil, o Brasil tem que estar muito bem preparado, principalmente psicologicamente. Eu acho que vai ser o ponto primordial nosso, porque time a gente tem, mas eu acho que a parte de grupo, a parte de torcida, né, aquele incentivo até o final das partidas vai ser primordial para a gente. Essa parte psicológica acho que vai definir essa Copa do Mundo a favor do Brasil. Carlos Germano também adianta quais as seleções levam favoritismo para a Copa do Mundo de 2014. É a última campeã do mundo, é uma seleção que tem jogadores totalmente qualificados, já jogam junto há muito tempo. Tem um pouquinho de observação em relação à Alemanha, que tem jogadores de ponta, né? E a Inglaterra, que eu acho que é uma seleção interessante. Eu acho que o pessoal está esquecendo um pouco a Inglaterra, mas eu acho que vai dar um pouco de trabalho nessa Copa do Mundo. Portugal tem o melhor jogador do mundo, né? Mas somente o Cristiano ali na frente que decidiria, né? Muitos jogadores ficarão de fora da Copa do Mundo. Todo cuidado será pouco? Carlos Germano dá dica e quais foram as providências tomadas pela FIFA. Pela lei da FIFA, eles têm uma semana aí de descanso, né? Vai acontecer agora no Brasil, tanto é que Fred, o próprio Cavalieri, que ficou ali como suplente, não vai poder participar mais dos jogos, vai ter que ficar à total disposição da seleção brasileira. Eles têm esse período para estar descansando para depois entrar num ritmo forte de treinamento aí para a Copa do Mundo. Prazer falar com vocês da Bancada Brasil e firme com a seleção brasileira.
Carlos Germano, do Vasco da Gama, eterno Vasco da Gama, e ele falou sobre o jogador referência. Eu acho que esse é um ponto importante para a nossa discussão, ainda vamos já falar sobre isso, mas antes eu quero mostrar como foi a participação do Brasil ontem, o jogo contra a Sérvia. Essa semana o Brasil jogou com o Panamá, uma boa vitória, e ontem foi o jogo com a Sérvia. Vamos ver como foi a performance do Brasil no jogo de ontem e, na sequência, a gente discute esse ponto que foi colocado pelo Carlos Germano. Veja. Do lado brasileiro, o reforço do passado. Campeões do mundo como Clodoaldo e Zito entraram em campo com a nova geração de Neymar. E ele começou apanhando, com menos de 10 segundos. Logo, mais pancada. Depois do erro de Daniel Alves, a Sérvia teve a melhor chance. Tadic, Mitrovic, Markovic. Foi um teste também para os locutores brasileiros. Os sérvios têm nomes parecidos com os croatas que a seleção vai enfrentar na estreia. Sérvia e Croácia já foram um só país. Eram parte da antiga Iugoslávia. São herdeiros dessa escola com alguma tradição no futebol mundial. Foi por isso que Felipão escolheu os sérvios para o último teste antes da Copa. Mas se o jogo contra a Croácia for parecido com o que vimos hoje aqui no Morumbi, vai ser um começo de Mundial complicado para o Brasil. Erros infantis. Até o capitão Thiago Silva mostrou afobação no primeiro tempo. Oscar sumiu em campo e já no intervalo perdeu lugar para William, que se movimentou melhor. Neymar ainda tentava resolver tudo sozinho, mas foi num lançamento de Thiago Silva que o Brasil desencantou depois da bela matada de Fred. Felipão fez outras 5 substituições, até Neymar saiu, mas o time não engrenou e a Sérvia teve chance de empatar. Boa equipe da Sérvia, uma estatura elevadíssima, difícil da gente ter o controle da bola, porque eles também têm boa qualidade. Foi um teste difícil, do jeito que Felipão queria, mas não foi a exibição que a torcida esperava. Bem diferente do que o Brasil apresentou contra o Panamá. Sidney Santos, antes vamos falar dos jogos e aí vamos também incluir essa questão do jogador de referência. O Panamá é uma seleção fraquíssima. O Brasil deitou e rolou em campo, cometeu algumas falhas, mas deitou e rolou em campo, era o que se esperava, era o mínimo que se esperava do Brasil contra o Panamá. Entrou em campo com a seleção com um pouquinho mais de qualidade, aí as dificuldades apareceram. Apareceram, jogador como o Neymar, que é para ser o referência da seleção brasileira, ontem não apareceu de forma negativa. Todo o tempo do jogo discutindo com a arbitragem. Foi até substituído pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Jogou contra a seleção super fraca, onde a seleção exibiu um bom futebol, goleando, que foi contra o Panamá. Mas ontem, contra a Sérvia, que tem um futebol parecidíssimo com a Croácia, a seleção brasileira deixou a desejar. Um detalhe, viu, Douglas? A defesa ontem bateu cabeça por 2 vezes. Francisco Filho, esse jogador de referência, como disse o Carlos Germano, efetivamente faz falta? Faz falta, né? Ontem, até antes mesmo da partida contra a Sérvia, o técnico Felipão achava que, será que vai dar para o Oscar jogar ou não? Que ele, né, acompanhou o nascimento do filho dele, se ele estiver feliz, empolgado, ele vai para a partida. Ele é o titular, ele vai ser titular contra a equipe da Croácia. Mas ontem o Oscar sumiu do jogo e entrou o William no seu lugar no segundo tempo. O William, que está arrebentando no Chelsea, é o xodó do técnico Mourinho lá na Inglaterra. E ele jogou bem, articulou as jogadas, claro, não criou em gols. E depois aquela jogada do Thiago Silva resultou no gol do Fred. Mas essa referência, a gente falta ainda de um Ronaldinho Gaúcho, de um próprio Kaká, que não foi para a seleção. Eu acho que ainda não engrenou naquela situação. Contra o Panamá, aí sim funcionou, no Neymar. O Neymar foi o articulador e deu de bandeja 3 gols da seleção. E agora vamos esperar, né, na próxima quinta-feira, o que vai acontecer, se o Oscar vai jogar ou não. Eu quero, como o Sidney estava falando antes da gente entrar no ar, será que o Oscar pode perder a vaga para o William, que jogou bem no segundo tempo? Bahia, nós sabemos que, pelo menos teoricamente, os jogadores que são convocados para a seleção são os melhores. Tanto os que jogam aqui quanto os que jogam fora. Aí nós temos, por exemplo, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, o Robinho, que são jogadores já experientes, mas que não estão numa boa fase. Mesmo assim, o Filipão teria que chamar um deles para dar aquela segurança aos outros jogadores, de ter um Kaká em campo, por exemplo?
Na realidade, eu não vejo nenhum jogador referência atualmente no Brasil para chamar a responsabilidade para si. É bom que se diga. Nós estamos vendo uma nova geração de jogadores que precisam ter mais responsabilidade. É o caso do lateral, é o caso do próprio Neymar. O Neymar ontem, fominha. Futebol é um conjunto. O Neymar está jogando individual. O Filipão tem que dar uma bola só para ele. Eu acho o Brasil jogando de forma errada. Ontem, para mim, a surpresa foi a Sérvia. Ninguém esperava um futebol adequado, bem jogado como jogou contra o Brasil. Isso mostra. O Brasil, na hora que pega um adversário mais difícil, começa a mostrar os problemas, que são vários. Se você observar, do primeiro volante até o atacante, houveram as substituições. Somente o lateral esquerdo, direito da seleção brasileira, que teve a preocupação do técnico Felipão. Para o Brasil ser campeão, falta muita coisa ainda. Gilmar, nós vamos sentir essa falta mesmo? Desse jogador, como a gente imagina, tinha um Romário, Ronaldo, jogadores que, primeiro, eram referência, segundo, que assustavam os adversários. Eu acho sim. Você fez até a pergunta com relação ao Kaká. O Kaká jogaria nesse time hoje do Filipão, né? Ele é um jogador que é muito bom na bola parada, é um meia de muita qualidade. E o Brasil tem o Neymar, que sem dúvida é o melhor jogador da seleção brasileira. Apesar de ontem, né, se esconder no jogo, o William me deu mais sequência. Não tem a característica de bater de fora da área, como tem o Oscar, mas o Brasil, na verdade, não tem esse jogador de referência, não. Maradona, aí eu vou falar especificamente do Neymar, como o Gilmar acabou de dizer, é o jogador referência que se tem hoje na seleção brasileira, mas esse jogador de referência, claro, como qualquer outro jogador, ele tem seus altos e baixos. Mas é um jogador, por exemplo, que se espera, o grupo inteiro espera, os torcedores esperam, que ele tenha uma certa frequência, regularidade. Por isso é que ele é o jogador de referência. O Neymar é o melhor da seleção, mas não conseguiu ainda chamar para si o papel de jogador de referência, levando em consideração, por exemplo, que ele foi um contra o Panamá e outro contra a Sérvia. Na verdade, nós não podemos esquecer que o Neymar é jovem, né? E sem dúvida que a responsabilidade maior está sobre os ombros dele, né? Eu acho que os outros jogadores têm que ajudá-lo da melhor forma possível, né? Eu acho que nós temos jogadores de referência. Logicamente que não é um Ronaldo Fenômeno, não é um Ronaldinho Gaúcho, um Kaká, que na minha opinião, se eu fosse o treinador da seleção brasileira, levaria para a Copa do Mundo, para dar mais cancha, dar mais experiência à seleção. Mas nós temos referências, o Fred, né, e o Neymar. São os dois atacantes hoje com referência e que pode decidir um jogo que vai se tornar difícil durante a Copa do Mundo. Eu acredito, logicamente, que cada um com a sua característica. O Fred não tem mais aquela mobilidade toda, mas eu tenho certeza que aqui dentro da área o Fred vai fazer a diferença. E o Neymar, com a sua movimentação, se não deixar ele só pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, deixar ele livre para que ele se movimente para criar a jogada e criar os espaços para fazer os gols que nós vamos necessitar na Copa do Mundo. Queria perguntar ao Evaldo, a partir da resposta do Bahia, falta muito para o Brasil entrar em campo e assustar, como sempre assustou, e entrar em campo com chances reais de ganhar essa Copa do Mundo? Douglas, o bom é que o Brasil ele é sempre cobrado, né? Por mais que chegue a uma perfeição, mas o torcedor brasileiro sempre vai cobrar algo. Eu vejo de uma forma diferente. O Brasil hoje, ele vai ter um poder de força muito grande, que eu sempre disse no programa passado, é a torcida. Esses dois jogos foi bom para o Brasil, que o Filipão ele já deve ter o time que vai começar contra a Croácia na próxima quinta-feira. Só que, meu amigo, diante de tantas contusões que está acontecendo, grandes jogadores que estão ficando fora dessa Copa, os jogadores do Brasil, embora ele disse que tem que meter o pé, eles não vão meter o pé. Eles vão tirar o pé. O Neymar, você viu aí um lance, pode botar novamente, no começo do jogo era para cartão vermelho. A pancada que ele pegou aí. Ele foi caçado no jogo direto do Panamá e vai ser caçado nos jogos, principalmente estilo a Sérvia e a Croácia, que jogam duro também. E ele vai ser caçado. Agora, eu ainda digo e repito o que eu falei no programa passado. Eu acredito, confio no Brasil. O Brasil ele está bem, a Copa das Confederações deu um parâmetro para isso, deu uma confiança, deu uma credibilidade para o torcedor brasileiro
que ainda estavam em dúvida, e eu tenho certeza que no jogo valendo, na próxima quinta-feira, o Brasil vai jogar diferente dos jogos que jogaram agora. Só uma pergunta, Sidney. Queria saber o seguinte, o Evaldo falou da Copa das Confederações, mas que diferença do Brasil da final contra a Espanha para o Brasil de hoje? E começou o jogo de ontem com a equipe que disputou a Copa das Confederações. A pergunta é, se o Brasil jogasse a Copa do Mundo como jogou a final da Copa das Confederações, éramos campeões? Era um rolo compressor. Aí não tinha pra ninguém. Mas ele começou bem a Copa das Confederações. Ganhando do Japão. O primeiro jogo, ganhou bem do México. Eu tô me referindo à final, porque foi um show do Brasil na final, né? Porque, Douglas, Se ele jogar igual a final, é campeão. só permitindo aqui, Maradona, a diferença é o seguinte, o Maradona está aqui, que foi atleta, jogou decisões e jogou amistoso. Um amistoso é diferente de um jogo valendo. É verdade. O jogador, ele joga mais, ele se doa mais, ele vai realmente pro embate. O Brasil, eu tenho certeza que esses 2 jogos que aconteceram, os jogadores já têm ideia e o próprio Felipe, o técnico, já colocou para eles quem começa o jogo. Já desenhou, né, Maradona? Claro, mais ou menos quem começa o jogo contra a Croácia. Né? E tem 2 escolas diferentes aí, né, Douglas? A Sérvia e a Espanha, né, que foi a final da Copa das Confederações. Se bem que a Espanha não está mais como estava na última Copa, né? É uma seleção que joga e deixa jogar. A Sérvia não, a Sérvia veio para cá para o Brasil simplesmente para fazer a marcação e nenhuma bola no contra-ataque matar o jogo, né? Então, assim, eu acho que o Brasil está bem preparado, como o Evaldo disse. Tem jogadores que vão realmente, espero que nós possamos chegar à final, mas amistoso é amistoso e principalmente agora, poucos dias antes do início da Copa do Mundo. O cara, por exemplo, nós perdemos um Neymar desse, nós perdemos um Fred. É o fim. É o fim. Perdeu um Luiz. Como as outras seleções também. Portugal está fazendo um trabalho espetacular com o Cristiano Ronaldo. Agora, Maradona, na Copa Ele vai das botar o Cristiano Ronaldo para jogar? É totalmente diferente da Copa Totalmente do Mundo. diferente também. 4 em 4 anos, uma outra preparação. O que eu acho, o Brasil tem, Douglas, uma seleção, o telespectador tem uma seleção boa. Tem. O Brasil não tem responsabilidade profissional. O que o Neymar faz, aqueles jogadores fazem fora de campo, a Rede Globo está matando Agora te digo uma coisa, Douglas. Olha, não querendo ser saudosista, mas de 70 para cá, e hoje o futebol, os alas são muito importantes no futebol. 70 teve Carlos Alberto, 82 não ganhou, mas tinha um ala espetacular, né? 94 tinha Jorginho, depois entrou o Cafu. 2002 também o Cafu titular. E eu vi ontem nos 2 laterais muita timidez, apesar de serem excepcionais jogadores na Europa. Eu me refiro ao Daniel Alves e também ao Maico, mas eu não vi muita coisa desses 2 jogadores, viu? Quando o Brasil chegou e foi campeão, era com laterais do nível muito melhor do que eles. Olha, um recado para você que está nos acompanhando, você que está torcendo pelo Brasil, preste atenção, reúna a sua torcida, faça uma foto e aí você vai postar no seu perfil do Facebook. Olha aí, você vai postar no seu perfil do Facebook com a seguinte hashtag, Bancada Brasil 12. Bancada Brasil 12. Tá aí, ó, no seu vídeo a hashtag. Você vai lá no seu Facebook, posta uma foto sua com seus amigos, nos preparativos para a estreia do Brasil no Mundial, e aí você posta a foto e posta com a hashtag Bancada Brasil 12. Quem tiver a foto mais curtida ganhará 30 litros de chopp Brahma Express, 10 quilos de churrasco da Serve Tudo e ainda toda a estrutura na sua casa da torcida Chopp Brahma Express. Deixa eu explicar aqui como é que vai ser. Por exemplo, vamos considerar que o Evaldo ganhe. Então ele vai receber lá 30 litros de chopp Brahma Express, 10 quilos de churrasco, e ele vai receber lá mesas, cadeiras, ele vai receber lá garçom para servir aí na sua casa ou onde você quiser. Então, não fique fora dessa. A estreia do Brasil na competição de futebol do mundo, a Copa é dia 12. 12 de junho é a estreia do Brasil. O resultado da promoção será anunciado dia 11 de junho na fanpage da TV Antena 10. Você não pode ficar fora dessa, hein? Tá aí o telefone, se você quiser Brahma de qualidade na sua casa, tá aí, ó. Chopp Brahma Express, 0300 210 222. Eu só coloquei o Evaldo só uma hipótese, entendeu? Não foi. Mas se você fizer essa cortesia, eu aceito. Não tem nenhum problema, é uma cortesia ruim, né? Eu aceito sem participar do sorteio. Muito Olha, vamos fazer uma parada rápida. Na volta, a gente continua falando do Brasil, continua discutindo seleção brasileira. Todos
porquês dessa seleção ainda não ser uma seleção que todo mundo concorda. Aliás, nunca vamos concordar, mas que não tem, por exemplo, eu acho que isso é fato, a gente não tem pelo menos aquela confiança que se tinha, por exemplo, em 2002, não é? Que se tinha, por exemplo, em 94, quando tinha Em 2002 foi com a desconfiança muito grande pelo Filipão. Não... Mas nós tivemos uma em 82 que sairia como campeã e nós não foi ficamos pra no lugar meio do nenhum, caminho, Em né? 70, Aliás, invicto, né, o ninguém Brasil? acreditava que em 82 o Brasil não ganhasse a Copa. Isso é o invicto da Copa também, não perdeu pra ninguém. Perdeu pra ninguém. Mas o interessante é que em 94 nós fomos desacreditados. A Colômbia que era a seleção favorita da América do Sul. Valderrama, né? Valderrama, Rincon, Asprilla, e acabou saindo na primeira fase. Em 2002, não levamos o Romário, enfim, o Filipão foi chicoteado e acabamos vindo com o título. Em 2006, tínhamos o quarteto até o quinto, né? O quinteto fantástico. E saímos para a França, em 2010 a mesma coisa. Esse impasse é só até o primeiro jogo. O Brasil aplica 3-0 aqui em Fortaleza, no México, vai todo mundo acreditar nessa Esquece Se todo Deus mundo, né? quiser, hein? Vamos fazer a primeira pausa, tá só começando, a Bancada Brasil volta já, não sai daí.